Você acha que está apaixonado, mas na verdade, você está sendo manipulado por uma dinâmica silenciosa que está destruindo a sua liberdade financeira, emocional e mental. E o pior, você nem percebe. Não estamos falando de todas as mulheres. Estamos falando de um padrão, um comportamento que, quando não é enxergado, transforma homens fortes em escravos emocionais e financeiros, enquanto a sociedade aplaude. A maior prisão do homem moderno tem nome, rosto e perfume, e ela se alimenta do silêncio. Schopenhauer, com toda a sua frieza filosófica, já alertava que a natureza feminina, quando mal compreendida, pode conduzir um homem à sua ruína mais rápido do que a própria pobreza. E o mais assustador é que isso não vem por agressão, mas por uma influência sutil, constante e profundamente emocional. Você trabalha como um condenado, corre atrás de dinheiro, conquistas, status. Mas por quê? Para realizar seus sonhos, ou para manter um padrão que foi imposto por alguém que diz te amar, mas cobra como um credor? O que te destrói não é a falta de dinheiro, é o motivo pelo qual você gasta. Quantos homens hoje estão atolados em dívidas, com ansiedade esmagadora, com autoestima destruída, porque estão tentando agradar uma mulher que jamais será satisfeita? E aqui vai a primeira grande verdade. Nenhum homem pobre emocionalmente vai conseguir enriquecer de forma sólida, porque o dinheiro que ele ganhar será gasto tentando comprar o amor e a validação que ele nunca recebeu. Essa é a parte que ninguém tem coragem de dizer. A sociedade ensina que um homem de valor é o que prove, banca, sustenta. Mas ninguém te ensina a identificar quando o que você está bancando é a sua própria decadência. Você não precisa ser odiado para ser destruído. Às vezes, tudo que precisa é ser amado da forma errada. O que vamos falar aqui vai te tirar da zona de conforto. Vai te fazer olhar para seus relacionamentos e se perguntar: isso está me fortalecendo ou me enfraquecendo? Este vídeo não é contra mulheres, é contra a inconsciência. É sobre libertar homens que foram programados para confundir amor com submissão financeira. É sobre enxergar que muitos estão tentando ser provedores em relações que só consomem, mas nunca constroem. E aqui vai uma frase que você talvez nunca ouviu, mas que define tudo. Relacionamentos são multiplicadores ou drenadores de riqueza. O que você vive hoje está te empoderando ou te sabotando silenciosamente. Nos próximos minutos, vamos quebrar o mito do provedor escravizado, da masculinidade financeiramente mutilada e do romance que tem aparência de sucesso, mas cheiro de falência. Se você tiver coragem de ouvir, você vai sair desse vídeo com algo que poucos têm. Visão clara da sua liberdade, da sua energia e do seu verdadeiro valor. O perigo mais letal não é o grito, é o sussurro que desvia. Homens não são arruinados de uma vez. São destruídos aos poucos, em silêncio, pela força invisível da influência emocional. E o mais cruel, eles nem percebem. Ela não manda ele falir. Ela apenas faz o tipo de comentário que esvazia a confiança dele. Ela não exige que ele gaste. Só elogia os homens que gastam mais. Ela não o impede de crescer. Apenas o desmotiva quando ele tenta algo diferente. Não é manipulação quando parece carinho, mas o efeito é o mesmo: desvio de rota. Essa é a engenharia invisível da ruína. E nem todas as mulheres fazem isso, mas as que fazem quebram mais do que qualquer crise econômica. Enquanto o homem tenta ser provedor, ela se posiciona como o termômetro do sucesso dele. Se ele não entrega mais do que prometeu, ela esfria. Se ele tenta mudar de plano, ela desconfia. Se ele quer economizar, ela chama de mesquinharia. E ele, viciado em validação, trabalha dobrado. Não para ele, mas para comprar a aprovação.
É por isso que muitos homens ricos estão pobres de si mesmos. Têm dinheiro, mas não têm paz. Têm posses, mas não têm identidade. Têm relacionamentos, mas não têm respeito. Quando um homem precisa da mulher para se sentir homem, ele já está emocionalmente castrado. A verdadeira influência não se impõe, se infiltra. Ela entra nas decisões dele, nas prioridades, nos medos, nas vontades. E isso não acontece porque a mulher é má. Acontece porque ninguém ensinou ao homem como escolher uma parceira com base em valor. Não em beleza, sexo ou status. Ele escolhe com a emoção, sustenta com o bolso e morre com o peso. Isso é o que está acontecendo em silêncio no mundo. Milhares de homens brilhantes afundados em relações onde eles não são vistos, apenas usados. Se você está se sentindo vazio, cansado, improdutivo, sem direção, olhe ao seu redor. O que você está chamando de amor pode ser só um sistema de drenagem emocional. A mulher certa multiplica, a errada esgota. E nem sempre isso vem com gritos, vem com exigências disfarçadas de afeto. O despertar começa quando você entende. Você não é um provedor. Você é um construtor. Você não nasceu para ser financiador de carências emocionais. Você nasceu para liderar a própria jornada e trazer alguém que saiba caminhar ao lado, não sentada nos seus ombros. Se ela não sonha com você, ela vai te fazer viver o pesadelo dela. A maioria dos homens que estão financeiramente quebrados não chegaram lá apenas por más decisões. Chegaram porque foram condicionados a decidir com base em uma dinâmica afetiva mal resolvida. Você trabalha mais, se estressa mais, dorme menos. Tudo para manter uma relação onde o amor se mede pelo valor da fatura. Mas ninguém te disse isso com clareza. Mulheres materialistas são mais caras do que qualquer dívida bancária, porque elas não cobram só dinheiro. Elas cobram sua alma, seu tempo e sua sanidade. É por isso que muitos homens não conseguem enriquecer, porque vivem em um ambiente onde o valor está em ter, não em ser. E esse ambiente, sustentado por certas mulheres e reforçado pela mídia, não é neutro. Ele suga, ele condiciona. Você não constrói império com quem só sonha com sapatos. Você não cria liberdade com quem vive de status. Você não cresce com quem mede amor por presentes. Schopenhauer dizia: a mulher é por natureza inclinada ao presente, à emoção momentânea. O homem que não compreende isso se entrega ao caos sem saber. Mas essa frase, se mal interpretada, parece machista. E aqui não estamos julgando, estamos alertando, porque o verdadeiro problema não é a mulher em si, é a ausência de critério do homem ao escolher quem ele vai deixar entrar na sua construção. A pobreza começa no emocional, a ruína começa no coração. Um homem que não é respeitado dentro de casa se torna vulnerável fora dela. E quando a mulher que está com ele não tem visão de futuro, propósito e equilíbrio, ela se torna uma âncora, às vezes disfarçada de musa. E aí você vê o ciclo. Ele tenta agradar, gasta o que não pode. Sente-se insuficiente, trabalha dobrado, se endivida, perde a motivação, começa a se anestesiar com prazeres baratos e termina sendo mais um no cemitério dos homens bons que se perderam tentando amar errado. Não é o amor que destrói, é o apego ao tipo errado de amor. O homem que quer crescer precisa entender que a mulher errada é um ativo tóxico. Ela mina seu foco, rouba sua energia e o pior, ela faz isso com o sorriso de quem acredita que está apenas vivendo o relacionamento, tá? E esse é o problema. Relacionamentos sem clareza de propósito viram sociedades informais de destruição emocional e financeira. Você quer sair dessa prisão? Primeiro reconheça que você pode estar preso. Agora me diga, você vive com alguém que soma ou que suga?
Você constrói planos com ela ou corre sozinho para manter o que ela exige? Você sente paz ou vive em alerta tentando não decepcioná-la? Se qualquer uma dessas respostas te desconfortou, talvez você já esteja no buraco e nem percebeu. Homens não empobrecem apenas financeiramente. Eles empobrecem de visão, de coragem, de presença. E tudo começa quando a régua da sua vida passa a ser o desejo do outro. O homem que vive para agradar se esquece de existir. Ele começa a trabalhar não para crescer, mas para manter um padrão. Não um padrão de propósito, um padrão de aparência, de status, de aceitação social. E assim, sem perceber, começa a morrer por dentro. O preço não é apenas o dinheiro gasto em jantares, roupas, viagens e presentes. O preço é mais alto. Perde tempo, perde foco, perde propósito, perde a identidade. Quando o homem vive para agradar, ele troca sua liderança por validação, troca construção por manutenção, troca futuro por conforto imediato. E o mais perverso, ele nem percebe que está se sabotando. A pior prisão é aquela decorada com os gostos de quem você tenta agradar. Enquanto isso, a conta chega. Ele sente um cansaço que não é físico, é existencial. Ele perde a força de criar, a vontade de mudar. Ele se torna reativo, não criativo. E quando tenta sair disso, já construiu uma vida baseada em expectativas que não eram dele. Se ele quiser sair, terá que destruir tudo para começar de novo, inclusive a autoimagem que construiu. Por isso muitos homens preferem continuar infelizes a desapontar quem está ao lado. Eles vivem como mártires emocionais de relacionamentos que nunca exigiram verdade, só performance. E aí vem o colapso, burnout, crise de identidade, falência emocional, vícios, comportamentos destrutivos e, em muitos casos, até suicídio. Porque ninguém aguenta viver para fora o tempo todo. Homem nenhum nasceu para viver como personagem de novela romântica ou boneco de status. E não se trata de fugir do amor, nem de demonizar mulheres. Trata-se de resgatar o direito de viver alinhado com seus valores, não com pressões invisíveis. Você não deve provar nada a ninguém. A sua vida não é um troféu para exibir, é uma missão para cumprir. Se a mulher ao seu lado não está te ajudando a se tornar mais livre, mais forte, mais alinhado com quem você quer ser, então o preço está sendo alto demais. E a conta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Não se trata de se afastar das mulheres, mas de se reconectar com a própria verdade. O problema nunca foi o outro. O problema é quando o outro tem mais poder sobre sua vida do que você. O homem forte não é o que domina os outros. É o que não se abandona nem quando todos querem que ele se dobre. Blindar-se não é criar muros, é construir alicerces. A primeira blindagem começa no invisível, consciência financeira. Identidade emocional. 1. Tenha um projeto de vida mais forte que a necessidade de aprovação. Você precisa de uma missão, um plano que te guie quando o desejo de agradar quiser te dominar. Homens sem propósito são manipuláveis. Homens com visão são imparáveis. A mulher certa não quer um homem que a sirva. Ela quer um homem que saiba aonde está indo. Se você não sabe, qualquer sugestão vira direção. 2. Educação financeira é armadura, não luxo. O homem que entende dinheiro não trabalha para pagar conta, trabalha para construir liberdade. Ele tem clareza, quanto gasta, quanto guarda, quanto multiplica. Ele sabe a diferença entre oferecer conforto e financiar um buraco emocional alheio. O ignorante emocional compra paz com cartão de crédito. O sábio gera paz com clareza e liderança. 3. Tenha princípios inegociáveis. Todo homem precisa de limites, e eles devem ser definidos antes do relacionamento começar. Não se endivida por aparência.
Não troca tempo por status. Não abdica de seus valores para manter a paz. Não negocia o futuro por prazeres momentâneos. Quem não sabe o que não aceita, acaba aceitando qualquer coisa. 4. Domine sua energia sexual e emocional. Homens que vivem movidos por desejo ou medo de rejeição são eternos reféns emocionais. O verdadeiro domínio começa quando o homem se reconhece completo, mesmo quando está só. A mulher certa é bônus, não base. A base é você. Quando o homem entende isso, ele para de implorar amor e começa a construir valor. 5. Selecione pelo caráter, não pelo corpo, carência ou carisma. Pare de escolher com a carência e começar a escolher com a consciência. Riqueza real é construída com parceria. E parceria só existe onde há visão comum. Casar com o corpo e acordar com a mentalidade. É isso que destrói patrimônios silenciosamente. Homens blindados entendem que uma mulher pode multiplicar ou destruir sua vida, e que isso depende menos dela e mais de quem ele se torna ao lado dela. Por isso, antes de amar, se alinhe. Arthur Schopenhauer não odiava mulheres. Ele observava a natureza humana com brutal lucidez. Enquanto o mundo romantizava o amor, ele via a guerra silenciosa de interesses, desejos e ilusões. A mulher é o instrumento inconsciente da vontade da espécie. Schopenhauer. Essa frase é mal interpretada até hoje. O que ele queria dizer? Que há um impulso instintivo, não racional, na mulher, voltado para preservação, estabilidade e segurança. E esse impulso, quando inconsciente e desgovernado, leva muitas a escolherem homens pelo que aparentam ter e não pelo que constroem de verdade. Isso cria uma distorção. O homem quer ser amado pelo que é. A mulher, mal orientada, ama pelo que ele entrega. Resultado? Um ciclo invisível, onde o homem se esforça para ser aceito, mas se perde no processo. Quando o homem esquece sua essência para ser amado, ele perde tudo: identidade, direção e riqueza. Schopenhauer observava que o homem, ao ceder totalmente à dinâmica emocional de uma mulher, perde a liberdade. Não porque ela seja sua inimiga, mas porque ele abandonou o próprio comando. A influência sutil da mulher. A mulher que não tem consciência de si, ativa no homem um estado constante de performance. Ele precisa provar que merece estar ali, precisa sustentar, precisa agradar, precisa impressionar. E isso destrói o masculino por dentro. O homem que vive para agradar não consegue crescer. Ele só sobrevive, cansado, endividado e vazio. Mas Schopenhauer também sugeria outra coisa. A mulher consciente tem o poder de elevar o homem. Ela pode ser âncora ou impulso, prisão ou ponte. E isso depende não da natureza dela, mas da clareza dos dois. Homens precisam aprender a identificar isso antes de entregar sua vida. Não é sobre medo, é sobre visão. Se a mulher que você ama te obriga a perder a si mesmo, não é amor, é prisão emocional de luxo. E o mais poderoso é que o homem pode evitar isso com um único ato: consciência. Poucos homens passam por ele, menos ainda sobrevivem do outro lado. Mas todos, sem exceção, terão que enfrentá-lo em algum momento. O momento em que você percebe que está empobrecendo. E não é só por dinheiro. Você está emocionalmente falido, mentalmente drenado, espiritualmente paralisado. E quase sempre, isso está atrelado a relações mal escolhidas, mal construídas ou mantidas por covardia emocional. O verdadeiro homem rico não é o que exibe posses, é o que possui domínio. Domínio sobre o próprio tempo, sobre a própria energia e sobre quem ele deixa entrar no seu mundo. A pobreza começa quando você abre mão de você para manter alguém que te esvazia. A maioria dos homens que vivem correndo atrás de dinheiro
Não são ambiciosos, são reféns. Reféns de um relacionamento onde precisam sustentar um ideal de sucesso que não constrói nada. E o mais brutal, muitos nem percebem que estão sendo consumidos lentamente. Este é o rito de passagem, o momento em que o homem corta o ciclo, em que ele escolhe ser impopular, incompreendido, até rejeitado, mas livre. Ele para de tentar sustentar aparências e começa a construir alicerces. Troca status por paz, troca luxo por lucidez, troca validação por visão. O homem que não teme perder uma mulher para ser fiel à sua missão torna-se irresistível ao próprio destino. O que você precisa fazer agora? Pare de tentar agradar quem não te fortalece. Amor verdadeiro não custa sua dignidade nem seus sonhos. Reconheça os ciclos de manipulação emocional. Frases como: "Você não faz nada por mim. Se me amasse, faria isso?" São armadilhas. Você está comprando amor com suor e tristeza. Saia agora. Reescreva sua visão de sucesso. Se sua definição de sucesso depende do olhar de outra pessoa, você ainda está na infância emocional. Desenvolva uma estratégia financeira só sua. Estude, invista, multiplique. Mas jamais coloque sua liberdade na mão de quem exige conforto sem construção. Cerque-se de energia que multiplica. Isso inclui amigos, mentores, livros, ideias e, principalmente, mulheres com propósito. A decisão é só sua. Você pode continuar preso a essa dinâmica que te empobrece, te enfraquece e te emburrece. Ou pode dar um basta, hoje, agora, sem discurso, sem drama, só decisão. Todo homem se torna verdadeiramente livre no dia em que entende que a mulher certa não exige nada. Ela constrói com ele. Se esse conteúdo te tirou da ilusão, comente agora: "Eu acordei." Esse será o primeiro ato público de um homem que decidiu não ser mais escravo da aparência. E se você está pronto para ser um arquiteto da sua própria liberdade, já sabe o que fazer. Se inscreve. O mundo não está pronto para homens livres, mas você está, e isso basta. Se esse vídeo abriu seus olhos, se alguma parte dele te fez refletir, questionar, até sentir raiva, isso é sinal de que você acordou. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com essa consciência? Não adianta só assistir, se não agir. Comenta aqui embaixo agora: "Eu acordei." Esse simples comentário é seu primeiro passo, não para se exibir, mas para se comprometer. E se você valoriza verdades que ninguém tem coragem de dizer, então você precisa estar aqui com a gente. Esse canal é para quem está cansado da mediocridade, das mentiras sociais e da escravidão emocional. Se inscreve. Ativa o sino, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar rasgando o véu da ilusão e te dando munição mental para se tornar livre de verdade.